Gostaria de deixar muito claro aqui a minha posição em relação a esse tipo de situação. Eu sou aquele tipo de cara que eu não vou pagar a multa do Dudu e vou decretar como gestor, e aí não passa pelo Leonardo Jardim, eu sou o Pedrinho, o dinheiro é meu. Então é o seguinte, o Dudu vai treinar em separado, 2 períodos por dia, vai bater cartão, eu vou controlar o sono dele, porque eu vou dar o relógio, porque um atleta precisa estar controlado. O Dudu vai treinar 2 períodos por dia, vai concentrar, tudo separado do grupo. Vai concentrar, vai jogar as partidas junto com o Sub-20, vai treinar 2 vezes por dia, se der migué, que está machucado, vai ficar 6 horas por dia na fisioterapia e tudo isso eu vou alegar abandono de emprego se ele não cumprir, porque o jogador que ganha 1.600.000 e diz o seguinte, eu quero derrubar o treinador, se eu não derrubar, você vai ficar numa situação delicada comigo que vai ter que pagar a minha multa, eu não vou ficar na mão de jogador, então eu vou fazer com que ele trabalhe o triplo do que ele teria que trabalhar, ele vai sofrer o triplo porque eu vou na imprensa dizer, olha, esse é o tipo de jogador que vocês querem para o Cruzeiro, se ele sair para jantar, ele vai ter problema. E é assim que tem que ser a vida de alguém que quer colocar o treinador com um alçapão sobre a cabeça dele, que é trair em relação ao trabalho do treinador e que se locupleta da possibilidade de que, como ganha 1.600.000 e tem um contrato longevo, ninguém pode demiti-lo. Então, eu acho que o problema está no contrato. Eu acho que o ponto-chave aí para evitar esse desgaste, essa questão de colocar o jogador numa situação de fadiga, de ter que cumprir, de exigir, por que não foi pensado numa cláusula no contrato para que isso não viesse a acontecer? Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala de gestão, de planejamento estratégico, na execução de um contrato que envolve grandes valores, tem que ser bom, tem que ser bom para ambas as partes. Então, agora, quando você se coloca na mão do atleta, você se vê exposto numa situação como essa. Tudo se resolveria no contrato. Os clubes estão nas mãos dos atletas. Por quê? Porque os clubes são incompetentes. Você precisa ser a gestora para dizer, olha, não o Alexandre de Matos, o incompetente que vai lá e para trazer o Dudu, dá tapete vermelho, 4 anos de contrato, 1.600.000 por mês e deixa o Cruzeiro na situação em que está e não acontece nada com o Alexandre de Matos. Por que não acontece nada com o Alexandre de Matos? Porque não é o dinheiro dele, o dinheiro não sai do bolso dele, a irresponsabilidade é dele, mas o dinheiro é do Pedrinho, dono do supermercado. Para acrescentar em cima, concordo com o que vocês estão dizendo, o Alexandre de Matos tem culpa, mas o comportamento do Pedro Lourenço está bem longe do comportamento de um dirigente de futebol, de um dono de um clube de futebol. Ele beira o amadorismo em diversas vezes. Quando ele chama 5 jogadores para uma reunião no centro comercial dele, no escritório dele, fora do Cruzeiro, eu acho que é um equívoco. Porque ele vai permitir nessa reunião que coisas como essa, o pedido de demissão surjam. Não é o dono da SAF do clube quem tem que debater isso. Ele tem funcionários para discutirem isso. Segundo ponto, achei a imagem de ontem que circulou absolutamente ridícula e fora de um contexto. O Pedro Lourenço foi perguntado por um torcedor o que seria feito com o Dudu. E ele faz assim, como que tá vazando. Tá vazando. Não é comportamento para um dono de clube. Não é porque você desvaloriza o seu atleta, você não joga a favor. Eu acho que o Pedro Lourenço é super importante dentro da história do clube. Já investiu mais de 250 milhões de reais, além do dinheiro que ele investiu para a compra do Cruzeiro. Não fosse ele em outros momentos, o Cruzeiro teria se afundado ainda mais. Mas uma coisa é você ser torcedor, outra coisa é você ser dirigente. Quando você veste a pele do dirigente, você precisa se distanciar do torcedor. Então, Nicola, eu concordo com você. Primeiro, ele falhou no gesto, isso não deve ser feito. Sobre conversar com o elenco, ele é proprietário do time, ele tem essa abertura. Concordo que um time como um clube como o Cruzeiro, você vai ter o executivo, o supervisor, o gerente. O presidente não pode? Só que o presidente, então, o que eu estou querendo dizer é porque assim, se a gente for falar de Real Madrid, o Florentino também não conversa? Então, o Fiorentino... Mas então vocês têm que estar aceitando a possibilidade de um cara pedir a cabeça do técnico. O Fiorentino, tudo bem. Ele é um presidente que vai conversar.
E a questão é o seguinte, o jogador ali, na confiança que foi dada a ele, se colocar, não deve ser um problema também depois de gestão. Porque se eu reúno e pergunto para esses profissionais O que está acontecendo? qual é a opinião, Qual é o problema? e esse profissional fala com você de forma aberta, você Problema tem que saber gerenciar técnico. isso. Problema técnico. Mas ele guardou. Agora, ele guardou. agora, O Pedro, não estou defendendo o Pedrinho. A partir do momento que essa informação vaza, cabe a ele gerir também isso. Que ele tem que Controlar gerir, a crise. Ele tem que gerir o treinador e tem que gerir o atleta. Mas você concorda que, né? a minha questão é o seguinte, o treinador resolveu afastar o Dudu. Eu vou chegar pro treinador daqui a uma semana e falar, olha, você tem todo o direito de querer afastá-lo. Nós vamos colocar ele para treinar em separado, eu vou fazer ele treinar 2 períodos, eu vou botar o cartão para ele. Só que, só para completar, ele vai ter que entender o seguinte, que se ninguém comprar o Dudu, eu vou ter que reintegrar o Dudu. E você vai usá-lo se quiser ou não. Então. E acabou, porque ele é ativo do clube. Então. E o Dudu, sai ou não sai do Cruzeiro? Fazer o seguinte, vamos começar com essa. Porque negócio de Dudu e Leonardo Jardim, me parece que o amor acabou, hein? O Cruzeiro tá preparando a saída do atacante. Vamos pra Toca da Raposa com a Giovana Pires pra saber como é que vai ser, né? Giovana, o contrato do Dudu é longo, imagino que tem altas multas. Explica pra gente. Boa tarde pra você. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Até por conta dessa situação toda, o Dudu foi liberado pelo Cruzeiro das atividades. Não participa nos próximos dias dos treinos aqui na Toca da Raposa 2 junto com a equipe, justamente para resolver essa situação. Será que ele fica no Cruzeiro? Será que ele vai ser emprestado para outro clube? Ou será que esse contrato que vai até dezembro de 2027 vai ser encerrado antes do prazo? A gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos e a expectativa é de que ainda essa semana essa história seja resolvida. Isso porque tem uma reunião prevista entre a diretoria do Cruzeiro e o staff do jogador justamente para resolver o futuro do Dudu. O Dudu, a gente lembra, chegou nessa temporada no início do ano com status de titular, foi titular do Cruzeiro durante o início da temporada, só que aí nas últimas semanas acabou perdendo essa titularidade com o técnico Leonardo Jardim. Aí teve aquela cena clássica de Dudu no banco de reservas ao lado de Gabigol na partida contra o São Paulo. Na semana passada, diante do Palestino do Chile, ele acabou reclamando de estar na reserva. E aí é mais um jogador do Cruzeiro que está vivendo essa montanha-russa, cheio de altos e baixos no clube. Apoia. Ou critica. Tá na bronca o torcedor do Cruzeiro. Vamos combinar que o ano tá confuso, né, cruzeirense? O vilão de um jogo... Na saída errada, com os pés, não é muito a do Cássio. Vira herói na partida seguinte. Quem chegou para ser ídolo, mal tem saído do banco de reservas. O Cruzeiro subiu para o 4º lugar no Brasileirão. Nem assim consegue ter paz em meio à turbulência pelo afastamento do atacante Dudu. Quando começou o ano, no dia 4 de janeiro, 44 mil torcedores vieram ao Mineirão só para ver a apresentação dos reforços do Cruzeiro. A expectativa era enorme, especialmente pelas chegadas de 2 estrelas. Dudu e Gabigol. O ex-artilheiro do Flamengo era badalado como a principal contratação de um clube brasileiro na janela de transferências. E é o cabuloso, cara! 4 meses depois, Gabi não é nem sombra daquele popstar. Perdeu lugar no time titular. Nos jogos contra São Paulo e Vasco, ele sequer saiu do banco de reservas. O momento do Dudu é ainda pior. Ele teve alguns lampejos com gols e atuações animadoras. Parecia que ia se tornar um líder técnico do time. Mas hoje está afastado por decisão do treinador Leonardo Jardim, com chance de deixar o clube pela porta dos fundos. Outro que vive uma temporada de altos e baixos é o goleiro Cássio. As críticas voltaram após falhas contra Bragantino e Palestino. Mas no jogo contra o Vasco, o goleiro se redimiu. Fechou o gol e garantiu a vitória. Quando acabou a partida, não segurou as lágrimas.
acho que a gente é ser humano. A gente erra, a gente acerta, mas não é por falta que a gente quer. Quando você é hostilizado pela sua própria torcida, tu sente mais. Mas acho que o choro é válido porque o cara precisa desabafar também. A recuperação do Cássio é um exemplo no Cruzeiro. O desejo do torcedor é ver as outras estrelas darem a volta por cima e que o time seja confiável. Faz parte, né? Eu acho que tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. A gente não tá aqui pra se vitimizar de maneira nenhuma. Eu acho que quando tem críticas, eu sou um cara que, quantas críticas eu recebi e evoluí como pessoa, como atleta e coisa, então que a gente possa se ajudar e evoluir sempre.